Finally. Ok. Dá para ouvir, para ver a tela? Dá sim, Sim, professora. professora. Ok. Então vamos lá. Como eu comecei falando, eu ia deixar para depois de reações químicas, mas eu vou fazer rapidamente esse finalzinho de misturas de gases, porque é uma mistura especial que é muito comum, ok? Que é a mistura de gases e de vapor de água. Ou seja, você tem um gás, particularmente ar, ok? E você vai ter, nesse ar, tem água, ok? Então, ele está na forma de vapor, mas ele pode... a gente precisa distinguir quando é uma mistura qualquer de gases, o que vão ficar na fase gasosa, particularmente, e quando é uma mistura de gases e de vapor de água. Por quê? Porque o ar úmido é isso, é uma mistura de ar, ok? Essa mistura de gás aqui seria o ar, que é uma mistura de argônio, oxigênio, CO2, etc., ok? E água, ok? Vocês sabem que tem. Então, a gente considera o ar seco como um componente puro e o outro componente é um vapor de água. Então, a gente sabe fazer isso, é uma mistura, ok? Que tem dois componentes. Tem o ar de um lado, que a gente não vai tratar. Nas misturas de gás, vocês lembram que a gente falou de fração molar, de fração mássica, de pressão parcial, não sei o quê? Então, a gente vai considerar essas grandezas não para o oxigênio, para o nitrogênio, mas para o ar, ok? Porque essa composição, ela não vai mudar, ok? E a gente vai considerar, então, uma mistura desse componente, ok? Que não é uma substância pura, mas que a gente considera como uma substância pura, porque ela não vai mudar de composição nem de fase, ok? E outra que vai ser o vapor de água, e aí esse pode mudar de fase, particularmente, ok? Então, por que a água pode mudar de fase nos outros? Eu coloquei aqui, na composição do ar, você tem essencialmente, ok? Nitrogênio. Então, as propriedades do ar são essencialmente as propriedades do nitrogênio, ok? E aí tem oxigênio e tem outros gases. Então, eu coloquei aqui numa pressão de 100 kPa, que é aproximadamente a pressão atmosférica, ok? Então, a temperatura de saturação de nitrogênio, ok? É de, ok? Inclusive, vocês podem ver nas tabelas, na tabela B, por exemplo, tem algumas tabelas para o nitrogênio. E as temperaturas são dadas em Kelvin, ok? São temperaturas baixas, ok? Menos 196 graus Celsius a essa pressão, ok? Então, muito baixa temperatura. Vocês sabem o que é nitrogênio líquido, né? Nitrogênio líquido é um gás criogênico, né? Porque ele é líquido a baixíssimas temperaturas. Aí você tem o oxigênio, ok? Então, em torno de menos 183 Celsius a pressão atmosférica. Então, você vê que para aumentar, você sabe que para aumentar a temperatura de saturação, você tem que aumentar, desculpa, a temperatura de saturação, você tem que aumentar muito a pressão. E, em geral, não é o caso. A gente não vai trabalhar com pressões muito altas. Então, a gente vai sempre estar a temperaturas que são acima, muito acima da temperatura de saturação, e então sempre vai estar aí na fase vapor. E aí, para o CO2, vocês sabem que o CO2 é o gelo seco, então a pressão de 100 kPa, a pressão atmosférica, o CO2 ele só pode existir em duas fases, que é o sólido e o gás. Então, ele passa diretamente da fase sólido, a gente falou dessa aqui quando viu as propriedades dos gases, das substâncias puras, desculpe, e o CO2, o diagrama de fase, né, que separa as fases sólida, líquida, ele é desse tipo, né? Se eu colocar aqui, só para lembrar, fazer aqui eixos, o diagrama de fase do CO2 é uma coisa do tipo, você tem aqui a parte, e aqui você tem esse aqui, por exemplo, né, num gás qualquer. Então, a pressão atmosférica, ok? A pressão atmosférica, você não vai ter a fase líquida, ok? Você vai estar
você vai estar abaixo, ok? Desse ponto, você vai ter a linha de sublimação, ok? Então, você pode passar do sólido ao vapor, ok? Mas você não tem essa fase líquida aqui, ok? Então, pior ainda, o CO2, certamente, primeiro, é pouco, ok, no ar, e ele não vai condensar, ok, tão cedo. Então, a temperatura de saturação da água, para comparar com esses, é 100 graus Celsius, então é muito mais alta do que essa, tá ok? Então, a essa pressão. Então, na verdade, numa mistura, você vai dizer, a gente vai trabalhar a temperaturas altas, nem tanto, mas o fato é que vocês lembram que numa mistura, quando você tem uma mistura de ar seco e com vapor de água, a gente vai levar em conta, a gente vai usar o modelo de Dalton, onde cada gás se comporta como se estivesse ocupando todo o volume disponível, né? Então, o ar seco não vai interagir com a água também não vai interagir com o ar seco, e cada um vai se comportar como se ele estivesse sozinho nesse volume. Então, a pressão, o que vai ser importante aqui são as pressões parciais, né? Então, a pressão parcial de ar seco e a pressão parcial de vapor de água. Como as quantidades de água nessas misturas, em geral, vão ser pequenas, então essas pressões parciais de vapor de água, ok? Elas vão ser muito baixas. Então, as temperaturas vão ser menores, ok, do que essa temperatura. As temperaturas de saturação, particularmente, vão ser menores do que essa. A gente vai fazer um exemplo para explicar, ok? Mas eu falei desse aqui para justificar por que a gente fala um pouquinho, o que tem um vocabulário, tem grandezas específicas associadas a isso, e a gente vai fazer aplicações já já, ok? Então, a gente tem ar úmido, que é uma mistura de ar seco, ok? Com vapor de água. Então, você tem aqui essa mistura, que é ar úmido. Então, você tem número de mol de ar seco, massa de ar seco, ok? Número de mol de vapor de água e massa desse vapor de água. E aí, para a mistura, você tem o número de mol da mistura e a massa da mistura. A gente já viu isso, como calcular N basicamente. A mistura é a soma de NA mais NV e a massa é MA mais MV, ok? Pronto, é isso que eu escrevi aqui. E aí, a gente pode, nessa fase aqui, que é gás, então o que a gente faz? A gente pode medir a temperatura da mistura, a gente pode medir a pressão da mistura, ok? E então aqui definindo a fronteira e o volume. Então a gente considera quando é uma mistura com vapor de água, a mistura como um todo é um gás ideal, tá certo? E a gente vai calcular, então, seguindo um modelo de Dalton, ok? A pressão parcial do ar seco, ok? É a fração molar de ar seco vezes a pressão total. E a gente pode escrever que então, são duas maneiras de apresentar, ok? Dependendo dos dados que você tem, você vai calcular assim ou assim. E aí você pode calcular assim, que é a equação do gás ideal para o ar seco, número de mol, constante universal, ok, dos gases, temperatura da mistura, volume da mistura, porque o ar, ele ocupa todo o volume, ok? Você pode escrever também em função da massa do ar seco, vezes constante de gás do ar, ok? Vezes a temperatura da mistura, volume da mistura. Para o vapor, você pode escrever isso aqui também, quando está na fase de vapor, ok? Mesma coisa, ok? Agora, em certas circunstâncias, vai condensar, ok? E aí, claro que você não vai poder usar essa aqui, porque quanto mais você se aproxima da fase de vapor saturado, aí a aproximação do gás ideal ela não é muito boa, ok? Então, temos aqui um diagrama T, ok? Temperatura em função do volume específico para a água. Essa aqui não é da mistura, tá certo? Porque eu vou considerar as propriedades de cada componente, ok? Então, aqui eu tenho aquela figura TV, ok? Com
nunca sei, essa região aqui de mistura de fase binária, ok, entre os dois. Então, essa aqui é para a água, o vapor de água que está na mistura. Então, a gente está numa certa temperatura aqui, que é a temperatura de mistura, ok? A gente tem aqui uma certa pressão. Aí vocês estão entendendo a importância, vocês vão ver que ajuda bastante a entender a importância de saber realmente colocar, ok, os estados, ok, num diagrama desse, né, que a gente fez particularmente na prova. Ok, então a gente tem aqui, na mistura, a gente tem essa pressão parcial PV. Então, essa pressão parcial não é a pressão atmosférica, ok? É a pressão parcial do vapor de água na mistura úmida, ok? Então, essa parte aqui, em geral, ela é baixa. Então, a gente está aqui, ok, na interseção entre a temperatura da mistura, porque todos os componentes estão à temperatura da mistura, inclusive a água, mas a pressão parcial de água é essa. Então, o estado está aqui, ok? Então, a partir desse aqui, a gente vai definir algumas grandezas, ok? Para caracterizar essa mistura úmida, ok? Então, como é que a gente caracteriza a mistura úmida? Então, tem a composição, obviamente, tem a massa, número de mol, fração molar, fração mássica de cada componente do ar seco e da água. E a gente tem uma grandeza, ok, que se chama razão de mistura, ok? Então, ela é a convenção, ok, mais usada, que é ômega. E ômega, essa razão de mistura, a razão é a razão da massa de vapor sobre a massa de ar seco, ok? Então, essa aqui é a definição. Então, é só saber essa aqui e aplicar depois. Então, a gente escreve que é aqui a massa de vapor, ok? É o volume PV sobre T RV. Então, é essa pressão parcial do vapor, essa constante de gás do vapor, ou seja, da água, volume da mistura, temperatura da mistura, vezes, aqui eu coloquei vezes, mas na verdade é dividir por MA, então dividir por VPA sobre TRA, tá certo? Ou seja, essa aqui é MV e essa aqui é MA, 1 sobre MA. Ok? Então, eu posso escrever aqui, rearrumar os termos, RA sobre RV, PV sobre PA, e a gente pode escrever que... deixa eu ver aqui se está centrado. Tá. Então, vai ser igual à razão das massas molares, ok? Ok? Então, é MV YV sobre MA YA, ok? E então, a gente pode escrever porque RA, ok? Esse RA aqui, lembram? Que é a constante do gás. Então, porque é conveniente, então tem tabelas dessas constantes, mas a rigor, se você conhece a constante universal dos gases, universal, você conhece a massa molar, ok, da substância. A constante do gás nada mais é do que a razão da constante universal sobre a massa molar da substância, ok? Então, substituindo aqui esse RA por R sobre MA, qual é a vantagem? É que você vai ter um R aqui, aí eles se cancelam. E aí, terminando, você tem ômega, que é a razão das massas molares, vezes a razão, ok, das frações molares, que você também pode escrever como PV sobre, essa aqui é PA, ok? PA é igual a P menos PV, porque lembra que P é igual a P, pressão parcial de ar seco, mais pressão parcial de vapor de água, ok? Se você dividir a massa molar do vapor de água sobre a massa molar do ar, também, como eu falei, é bastante específico a composição do ar, ok? Essencialmente, é a massa molar do nitrogênio, ok? É bem próximo da massa molar do nitrogênio. E aí você vai ter, então, que a razão dos dois é 0,622. Vocês podem ver essas razões, essas massas molares, ok? De gases ideais e tudo, na tabela A5, ok? Então, você tem isso como grandeza, ok? Mistura, razão de mistura,
Então, tem essa constante aqui, PV sobre P menos PV. Okay? Que a gente vai fazer um exemplo para ver como aplica. E a outra grandeza importante é a umidade relativa. Então, ela se chama de φ, então são letras gregas, ok? Ômega para a razão de mistura, umidade relativa. Φ é a fração molar de vapor, ok? Na mistura, ok? Dividido pela fração molar de uma mistura saturada. O que é uma mistura saturada? É uma mistura, ok? Na qual a pressão parcial, ok? De água, ok? Ela é a pressão de saturação, ok? Então, a gente vai fazer exemplos, como eu falei. Então, para essa pressão total, ok? Então, essa aqui é a pressão total, ok? Da mistura, ok? E esse aqui os dois são da mistura, ok? Então, eu vou mostrar um exemplozinho e particularmente aqueles desenhos, eu acho que talvez eu tenha aqui, dá para ver aqui, ok? Então, você tem o que se chama de PG, ok? Então, esse aqui, PG, vai ser pronto, eu vou falar aqui, ok? Como você escreve que a pressão parcial de vapor é a fração molar, ok? De vapor vezes a pressão total, então a gente vai ter PG, que vai ser essa pressão de saturação, ok? Que é a fração molar se tivesse na saturação, ok? Vezes a pressão total. Então, vejam nesse diagrama aqui o que é. Você vê aqui, você tem PV, ok? Mas a essa temperatura da mistura, ok? A gente teria, se a pressão parcial de água, em vez de ser PV, fosse PG, ok? O que a gente teria, você tem aqui a isobárica, ok? A pressão PG, aqui você tem a temperatura de mistura, então essa pressão PG aqui é a pressão de saturação a essa temperatura. Então, o que tem aqui, você tem uma mistura saturada, ok? Vocês sabem o que é uma mistura saturada? Você tem, por exemplo, certamente você, como estudantes de engenharia de materiais, vocês sabem isso aqui, mas vocês vão, por exemplo, fazer uma mistura, pedir uma mistura numa farmácia de manipulação, então tem que dir a concentração, e às vezes está escrito saturado, ok? Uma mistura saturada disso com aquilo, e é isso. Só que não é em termos de condensação, é em termos de concentração, ok? Então, aqui você tem PG, ok? E aí, o φ, ok? É igual a PV, que é a pressão parcial real, ok? Da mistura, sobre essa pressão parcial, ok? Se a mistura estivesse saturada, ok? Então, isso é a definição de φ. E qual é a importância dessa aqui? É que tanto ômega quanto φ podem ser medidas, ok? Então, são grandezas, é muito importante, ok? Sempre ter relações onde você possa, ter uma parte, pelo menos, que você possa medir. E a partir, ok? Do que você mede, então você vai deduzir outras grandezas, né? Então, você vai deduzir as outras propriedades que você precisa. Então, por exemplo, a gente vai mostrar aqui. Quando você quer aplicar a primeira lei, ok? Essas misturas de gás, vapor, então o ar, sempre você vai poder tratar como um gás ideal, porque, como a gente mostrou, ele está em temperaturas que são muito acima da temperatura de saturação de qualquer das moléculas compondo o gás ideal, ok? E o vapor, você pode usar as tabelas de vapor. Se realmente você está na fase vapor, como aqui, ok? Aqui, por exemplo, você pode dizer que provavelmente aqui é uma boa aproximação de fazer a aproximação do gás ideal para ser vapor de água. Mas se você estiver aqui, já não é uma aproximação tão boa, ok? Então, você usa as tabelas de vapor, ok? As tabelas B1, ok, por exemplo. Então, que é B1. E aí, como você vai deduzir a entalpia? Então, na maioria das aplicações, a gente vai ter
pressões e temperaturas que são próximas, ok? Da pressão atmosférica, a temperatura ambiente. E a gente vai ter uma fração molar, ok? De água, ok? Vocês podem ver agora, se vocês têm algum instrumento, eu tenho aqui no meu quarto para medir a umidade, ok? Então, bom, aqui no Nordeste, na verdade, essa umidade ela pode ser bastante alta, ok? Mas mesmo assim, a pressão parcial é baixa, ok? Então, YV é muito menor do que YA, a fração molar do ar seco, e então a pressão parcial de vapor de água vai ser muito menor do que a pressão parcial de ar seco. Então, nesse caso, a gente vai ter como tem pressões muito baixas, vocês podem ver nas tabelas, particularmente as tabelas B, por exemplo, mas nas tabelas A, ok, para o ar, que a gente vai poder usar, ok, essas grandezas, por exemplo, como a entalpia, ok, que só depende da temperatura para um gás ideal, e a gente vai dizer que a entalpia, ok, do vapor de água é igual, basicamente, como a pressão muito baixa, é igual à entalpia do vapor saturado a essa temperatura, ok? Porque é uma pressão muito, muito baixa. Então, a gente escreve aqui, na equação de energia, a gente vai precisar encontrar esse termo, a gente tem M.H, então, entrando, saindo, dependendo do problema. Então, você sempre vai ser, então, se for entrando, vai ser essa soma aqui para cada componente, ok? Então, o ar seco, o vapor de água. Então, você pode escrever M.A, ok? Que é a entalpia da água, mais, aí você divide aqui M.V sobre M.A, ok? De HV. E essa aqui é a definição de, você tem ômega, que é igual a MV sobre MA. Então, vai ser igual a M.V sobre M.A, ok? Considerando que os dois, ok, ou seja, você, a cada momento você mantém constante essas duas razões, ok? Então, você vai ter essa equação, ok? Então, a entalpia vai ser a soma da entalpia do ar seco mais do vapor. Aí você pode escrever de duas maneiras, e dependendo do problema, você tem que saber passar de um para o outro. Ou é a entalpia específica, ou seja, quilojoule por quilograma, ok? Quilojoule por quilograma, ok? E aí você multiplica pela massa do ar seco, ou é a entalpia específica molar, ok? Então, você tem quilojoule por quilomol, ok? E aí você tem que multiplicar aqui pelo número de quilomol, ok? De ar seco e aqui de vapor de água, ok? E como eu falei, como a pressão é muito baixa, a gente vai considerar que para o vapor, ok? A gente vai usar a entalpia de saturação, ok? A essa temperatura. Isso aqui é para a água, ok? A entropia é sempre um pouquinho mais complicado, a entropia, porque ela depende não só da temperatura, mas também da pressão, ok? E aqui a entropia. Então, obviamente que a entropia total vai ser a soma da entropia do ar seco mais a entropia do vapor de água, o ar seco, ok? Então, você sabe tratar o problema, a gente fez antes nas misturas. E o ar seco, você vai usar, ok? Você vai ter a entropia do vapor, então, é uma função de T de PV, ok? Então, você vai usar para a variação, ok? Em temperatura, você vai usar a entropia de saturação, ok? A essa temperatura, e para ver a variação a dependência em impressão, ok? Então, você vai ter esse termo. Então, quando a gente fizer exemplos, você vai ver. Ok? Vou mandar uma lista particularmente, ok? Então, tem um exemplo aqui que a gente vai ver para aplicar um pouquinho, né? Pode parecer muito estranho. Então, o que a gente tem que fazer aqui, a gente considera, então a gente tem um volume, ok? Então, o volume da mistura é 100 metros cúbicos, então,
Desculpe. Então, esse aqui é o volume total da mistura, ok? É uma mistura de ar e de vapor de água. A gente tem a pressão total também da mistura, que é 100 kPa, ok? 0,1 megapascal, 100 kPa, bem próximo. É a temperatura, é a pressão atmosférica, né? Você tem aqui a temperatura da mistura, que é a temperatura de cada componente, ok? Então, vou escrever aqui TA igual a TV, ok? Para deixar claro que a temperatura é a mesma. Agora, a pressão não é a mesma, né? PV, P é igual a PA mais PV. Ok? Então, isso é importante. Esse aqui é porque a gente usa o modelo de Dalton, ok? Então, T é a mesma temperatura para todos os componentes, ok? É igual a 35 graus Celsius. E a gente tem a umidade relativa igual a 70%. Umidade relativa é o que a gente chama de Φ, ok? Então, é igual a 0,70, ok? Então, a gente quer o que aqui? A gente quer calcular a umidade absoluta. Deixa eu salvar aqui. Ok? Então, o que é isso aqui? A umidade absoluta, o ponto de orvalho, a umidade absoluta. O ponto de orvalho, a massa de ar e a massa de vapor na mistura. Ok? Esse aqui eu não introduzi aqui, o que é a umidade absoluta. Depois eu vou ver, ok? Ah, sim, desculpe. Aí a gente vai ter, eu coloquei um pouquinho cedo esse daqui, que a gente vai ter que determinar o ponto de orvalho, ok? Então, a gente precisa, deixa eu ver aqui. Eu já estou falando de ponto de orvalho, então a gente vai falar primeiro do ponto de orvalho, desculpa. Então, você tem, como eu falei, se você tiver o gás, então você tem essa mistura de ar, e aí você vai resfriar essa mistura úmida, tá certo? Aí você resfria ela e vocês vão ver particularmente que no processo de combustão, que é o exemplo de reação química que a gente vai usar, então em várias reações químicas, onde aí você tem reagentes, aí você coloca, você faz a mistura desses reagentes e você vai ter os produtos, ok? Então, e aí, por exemplo, você vai criar os produtos a uma temperatura que você acha muito alta e você quer resfriar, então você resfria, por exemplo, os produtos. Nesses produtos tem água, e ela estava na fase vapor, e aí resfriando, a água é a primeira substância que vai condensar, ok? Então, você tem um momento onde você vai ter a sua mistura seca que vai estar em contato com vapor, ok? Com água na forma líquida, tá certo? Então, como exemplo desse aqui, a gente vai usar como gás em contato com água, a gente vai usar o ar, tá certo? Mas isso, obviamente, vai se aplicar depois a outras misturas, tá certo? Então, ar úmido em contato com água líquida. Então, você tem as hipóteses, ok, para simplificar. Então, a gente diz que o ar seco e o vapor de água se comportam como gases ideais independentes, ok? É isso que a gente acabou um pouquinho de fazer. O equilíbrio entre as fases líquida e de vapor de água, então você tem a água que está numa fase binária, de uma certa maneira, ok? O resto não, o resto da mistura. Mas a água, ela é uma fase binária, tá certo? Então, não é significativamente alterada, ok? Eu copiei. Equilíbrio não é significativamente alterado pela presença do ar, tá certo? Então, a gente vai poder tratar essa condensação da água um pouquinho independentemente da presença do ar, ok? Ou seja, usar aquelas curvas que a gente conhece. E a pressão parcial do vapor de água se iguala à pressão de saturação da água, ok? O gás, ok? A gente fala aqui da pressão parcial do vapor, então ainda está na fase vapor, mas na verdade ele está nesse ponto aqui. Então, por exemplo, a temperatura inicial é essa, e aí você resfriou, ok? Mantendo essa pressão parcial constante, mas resfriou, ok?
E aí, essa aqui era a inicial, você chega aqui no o que a gente vai chamar de ponto de orvalho, ok? Então, essa mistura úmida que você tem, você resfria ela, mantendo. Por que você mantém constante a pressão parcial de vapor de água? Porque a composição é constante, né? Você só está diminuindo a temperatura. Então, como a composição é constante, então a fração molar do vapor de água permanece a mesma, então a pressão parcial permanece a mesma, só que diminuindo a temperatura. Só que se você continuar, então você bababá, você vai chegar aqui, você vai encontrar a linha de saturação, né? Então aqui vai ser o que a gente chama de ponto de orvalho. Vocês já viram esse aqui? Quando é mais de manhã, por exemplo, né? Que você tem a umidade na grama, essas coisas, tem, ok? Tem água que condensou, então é porque a temperatura resfriou, ok? E a pressão, como particularmente aqui, ok? Que é a pressão parcial, ok? Bastante alta, o vapor de água. Então, resfriando a temperatura, ok? No final da noite, é onde está mais frio, que já teve tempo de esfriar e o sol ainda não chegou para reaquecer tudo isso. E aí você tem o que a gente chama de ponto de orvalho, ok? Vou fazer um exemplo. Então, a pressão parcial do vapor vai ser essa pressão a essa temperatura, ok? A pressão parcial vai ser a pressão de saturação da água, ok? Então, a gente vai ver isso, o que é o ponto de orvalho, ok? E aí você pode continuar resfriando. O que acontece quando você resfria? Então, a gente chega aqui, tá certo? Então, você vai começar a ter água condensada, tá certo? Então, vai continuar descendo aqui. Então, você vai ter a parte do vapor vai continuar aqui. Então, você não vai ser um processo a pressão constante. Você não está evaporando, ou seja, a pressão parcial ela vai diminuir. Por quê? Porque como tem uma parte da água que vai passar na fase líquida, então a fração molar de vapor de água vai diminuir, ok? Tá certo isso? Porque você não vai levar em conta a fase condensada, ok? Na mistura, é uma mistura de gás, ok? Então é o ar seco mais o vapor de água. Só que a contribuição do vapor de água vai diminuindo porque parte da água vai condensando. Então, o que acontece? Aqui você tem o vapor de água, então ele fica aqui diminuindo, ok? Diminuindo a temperatura, ok? E aí diminuindo, aqui você tem as isobáricas, ok? Diminuindo a pressão, ok? Diminuindo a pressão, mas por exemplo, aqui, qual é a pressão? A essa temperatura aqui, do vapor de água na mistura, é a pressão de saturação a essa temperatura, tá certo? E aí vai, aí você tem aqui a temperatura final, então vai chegar aqui, num que a gente chama de PG2, a temperatura de saturação, que vai ser menor do que a pressão de vapor inicial, ok? Isso é óbvio, porque você secou, ok? A mistura, na verdade, ok? E aí a fase condensada está aqui, obviamente, né? Então a fase condensada está aqui, nessa mesma temperatura aqui. Agora, na pressão, está na fase de líquido saturado, e a fase vapor está na fase de vapor saturado, ok? Ok, então, processo a pressão constante. A gente mantém a pressão constante e vai diminuindo a temperatura. Então, a PV constante inicialmente, ok? Porque enquanto a água está na fase vapor, você mantém isso constante, e a pressão também, então a pressão parcial ela é constante, até chegar à temperatura do ponto de orvalho, que você começa a ter condensação de água. Se você continuar a diminuir a temperatura, vai aparecimento, né? E aumento de água em fase líquida,
E aí, o vapor de água na mistura está no estado de vapor saturado, a fase líquida no estado de líquido saturado, tá certo? Ok, então tudo que eu acabei de explicar, então a gente vai fazer agora esse exemplo que coloquei um pouquinho cedo, ok? Então a gente vai calcular aqui o ponto de orvalho, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente precisa para calcular o ponto de orvalho? O que é o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é uma temperatura, ok? É a temperatura de saturação à pressão parcial da água, ok? Então, tem essa mistura, tem vapor de água, e se a gente diminuir a temperatura, ela vai começar, ok? A pressão constante, ou seja, é aqui, ok? A essa pressão parcial de água, se você diminuir a temperatura, então, está aqui, na verdade, diminui a temperatura, então mantém essa pressão constante, porque não tem mudança, até chegar aqui. Então, essa temperatura aqui, ok? É o ponto de orvalho, ok? Então, para calcular o ponto de orvalho, você precisa calcular, então, essa pressão parcial do vapor na água, tá certo? Como é que você pode calcular essa pressão parcial? Você pode dizer, lembram da definição de φ, ok? Φ é igual, Acho- pode falar. Não, eu queria falar que é o que você está escrevendo, né? Ele vai achar uma relação da pressão de ar, né, em relação a relação É, do vapor, exatamente. que eu É, acho que é 0,7, né, que vai ser. 0,7, sim, ok. Mas então, aqui vou escrever PV sobre PG, não é isso? Ah, é PG, né? É, PG é de saturação, ou seja, é a razão porque inicialmente a definição é de massa, né? E aí a gente mostra que vai ser equivalente aqui a T no final, ok? É PV sobre PG, onde PV é a pressão parcial que a gente está procurando, ok? Ou seja, a pressão parcial de vapor de água, ok? De água na fase vapor, na mistura. E aqui PG é a pressão parcial de água numa mistura saturada, ok? Então, a gente vai escrever e é igual a zero. Então, a gente vai ter aqui PV é igual a φPG, ok? φPG vai ser igual a 0,70. E o que é PG? PG vai ser a pressão de saturação, ok? PG, como a gente disse que era a pressão de saturação, a temperatura, a pressão parcial, né? A temperatura de 35 graus Celsius, ok? P7 e 35 graus Celsius, ok? Então, você vai na tabela B1, ok? B1, B1, ok? Aí eu tenho ela aqui, não vou abrir porque eu estou compartilhando somente, mas na B1, se você olhar, ok? Você tem a tabela de água saturada, você vai ver. Vocês podem deixar abertas essas tabelas, ok? Durante a aula, tabela B, tabela A, que a gente vai usar, ok? Então, tabela B1, a primeira, que é em função da temperatura, você pega a 35 graus Celsius, ok? Então, qual é a temperatura? Ou seja, qual é a pressão, desculpa. Qual é a pressão que você deve ter para que a água ela comece a evaporar a uma pressão, a uma temperatura de 35 graus Celsius, que é uma temperatura baixa. Então, a pressão é de 5,628 kPa, ok? Então, vou escrever aqui PG, ok? Ou seja, essa pressão de saturação é igual a... Quanto eu falei? Já esqueci. 5,628. 5,628 quilopascal. Aí, se você tiver a tabela aberta, ok? Vocês podem verificar nessa tabela. Então, pronto, a gente calcula assim a pressão parcial de vapor
é 0,70 vezes. Ah, eu já estava colocando aqui, né? Então, vou apagar aqui. 0,70 aqui é o φ, a umidade relativa, vezes 5,628 quilopascal. Então, vai ser igual a 0,7 vezes 5,628. Dá 3,9396. 9396. Aí, como eu vou arredondar para 3, então aqui vai dar 10, então eu vou escrever aqui 94, ok? 3,94 quilopascal. Tá bom? Tá certo. Ok, então vocês podem ver que uma pressão parcial é uma pressão muito pequena, né? Muito baixa, quase 4 quilopascal, enquanto que a pressão total é de 100 quilopascal, ou seja, a pressão parcial do ar vai ser 100 quilopascal menos 4, vai ser aproximadamente 96 quilopascal. Então, a pressão maior, a pressão parcial, essa é muito menor, ok? Do que a pressão parcial do ar seco, tá certo? Então, pronto. Mas a gente calculou PV por quê? Porque a gente quer calcular, por enquanto, o ponto de orvalho, tá certo? Então, uma vez que eu conheço a pressão parcial, então, porque olhando aqui esse desenho aqui, eu sei que a minha pressão parcial é de 3,94 pascal. Então, vou diminuir a temperatura, ok? E aí eu vou chegar aqui a temperatura de saturação para essa pressão, né? Então, eu vou de novo nas tabelas B1, ok? Para ver qual é a temperatura de saturação para essa pressão parcial, ok? Então, tabela B1, ok? B1. Então, T, saturação. Qual é a temperatura de 5, não, desculpe, não é isso aqui, não. Isso aqui é o que eu acabei de calcular, não é PG, é PV. 3,94. Ok? Quilopascal. Aí você não tem 3,94, mas você pode ver, por exemplo, se eu pegar a tabela de onde tem a pressão, então a 3 quilopascal, você tem uma temperatura de 24,08 graus Celsius, 4 quilopascal, 28,96 graus Celsius. Então, você faz a interpolação e você vai calcular que é... Deixa eu ver aqui, voltar aqui. 13,4 entre 24 e quase 29. Deixa eu ver, eu já fiz aqui, então eu não sei. Então, PV igual a esse aqui, 28,6 graus Celsius, ok? Ok? Muito importante vocês acompanharem aqui, porque vai ajudar vocês depois a revisar, porque se você faz esse esforço, aí depois vocês vão, obviamente, consolidar, ok? Essa aprendizagem, você tem que fazer exemplos, você tem que dormir, né, para fixar tudo isso, mas se você já faz esse esforço ativo, ok, de participar, então vai facilitar bastante o aprendizado depois. Ok, então isso é o quê? Essa temperatura. Então é a temperatura de orvalho, ok? Então se você diminuir a sua mistura, ela estava em 35 graus Celsius, tá certo? Se você diminuir a temperatura mantendo a pressão constante, ok? Se você diminuir uma temperatura até uma temperatura de 28, graus Celsius, o que vai acontecer? O que acontece quando a mistura ela chega a essa temperatura? A água ela começa a condensar, ok? É o orvalho, ok? Tem ponto de orvalho é esse aqui, ok?
Então, essa temperatura. Então, se você tiver no final, se a sua temperatura final for inferior a essa aqui, então você vai ter uma mistura. Aí você vai começar a diminuir a, a, a fração molar, a contribuição, ou seja, a fração molar ou fração mássica, ok? Da água na mistura, ok? E você vai ter uma parte que vai ser líquida. A gente quer saber a massa de ar e a massa de vapor na mistura. Como é que a gente vai calcular a massa de ar? Alguma ideia? A gente pode calcular a massa total primeiro? Ou não? Pode, basicamente vai ser a massa total. A gente conhece, a gente vai determinar a massa de ar e depois a massa de vapor. Ok, bom, a gente vai escrever aqui o que a gente tem. A massa total é a massa de ar mais a massa de vapor, ok? A gente conhece a pressão parcial, a gente pode ver o que a gente tem de definição aqui. Phi PV sobre PG, TA, 100 metros cúbicos. Ah, sim. Uma maneira de calcular o que a gente pode fazer, já que a gente conhece, quer dizer, a gente pode calcular a massa total, mas, na verdade, não tem como calcular a massa total sem saber os dois. A gente pode, porque a gente pode dizer que P total vezes V total, e a gente conhece a pressão e o volume, ok? É igual a massa total vezes R da mistura. Não, desculpe, não é o. Então nem Ok? tem como. Hã? Entendeu? Mas Entendi. é bom escrever isso aqui. M da mistura vezes a temperatura da mistura. Vocês concordam? É porque eu penso que é sempre o R do gás ideal, mas é sempre o R da mistura. Sempre me confundo. Não necessariamente, porque se você pode escrever que PV é igual a N da mistura, ok? Vezes R. Isso, ok? Sim. Ok. Aí você pode. Aí é uma maneira de fazer. Então, você pode calcular a mistura. Você pode calcular. Como é que você pode calcular o R da mistura? Aí você vai ter que calcular. euh, A massa da mistura, primeiro. tem que calcular. É, você pode, porque de uma certa maneira, mas aí você vai ter que passar. Você, por exemplo, o que você sabe é que PV é igual a YV, P. Você sabe que PA é igual a YA, P, ok? Então, como a gente conhece PV, aí rapidamente a gente conhece PA, ok? Então, a gente conhece PV, conhece PA, ok? Então, a gente sabe, conhecendo tudo isso, a gente conhece as frações molares, ok? Ok? Então, a partir das frações molares, a gente pode calcular as frações mássicas, ok? Lembram? Sim. Então, a gente pode calcular a fração mássica, ok? E dos dois, CV e CA, ok? A soma dos dois deve dar 1. E aí, por que é importante? Porque você vai ter SR, o M é a massa total, que é isso que você vai determinar, né? Então, o R da mistura, ok? Vai ser uma soma ponderada, lembra? Que vai ser então, é uma massa ponderada das constantes de cada gás. Então, do ar, e aí você vai colocar C do ar, mais a constante do vapor, ok? E aqui você vai ter CV. Por que é C aqui e não Y? Aqui você vai ter que vai ser em kilojoule por... Desculpe. Na verdade, é um número, mas como aqui vai ser por quilograma, né? Então, é por quilograma. Então, aqui é adimensional, né? Uma razão de... Essa aqui é MA sobre M. E essa aqui é MV sobre M. Ok?
Então, é adimensional, mas aí é massa, é quilograma, então isso para ajudar vocês a lembrar por que assim não é massa, não é fração molar, é porque aqui é R, a constante do gás, ok? Então, aí vocês podem calcular. Uma vez que você calcula o R da mistura, aí você calcula a massa total, e aí, pode fazer assim, tá certo? Então, como uma maneira de fazer. A outra maneira, na verdade, sempre tem várias. E, bom, teria que fazer para ver se a gente realmente tem tudo. A massa total a gente pode calcular. Agora, como é que a gente vai... Sim, a gente pode calcular. Uma vez que você calcula a massa total, então o que vai ser a massa de ar, ok? A massa de ar vai ser a massa total menos mV. Ah, Que na verdade desse jeito seria mais complicado. Então, eu acho que a gente é enrolar chega, deve demais. conseguir, mas aí como é que a gente vai fazer? Eu acho que foi orientou um pouquinho. A gente pode usar, como eu falei, para o ar, a gente sempre pode usar a equação do gás ideal, tá certo? Então, a gente vai escrever essa equação aqui para o ar. Então, P, pressão parcial do ar, vezes o volume da mistura, é igual a massa do ar, ok? Vezes R do ar, ok? Vezes essa temperatura da mistura. E aí você vai na tabela, eu acho que é A5, e aí você vai ter que R do ar é igual, eu tenho ela aqui, tabela A5, propriedades de vários gases ideais a 25 graus Celsius e 100 kPa. O ar dá 0,287. 0,287 kJ por quilograma Kelvin, ok? Então, a gente conhece RA, a gente conhece PA. De uma certa maneira, a gente conhece, né? Porque PA, quanto é PA? PA é igual a P menos PV, ok? É igual a 100 kPa menos 3,94 kPa é igual a 96,06 kPa, ok? Então, a gente conhece a pressão parcial do ar, a gente conhece o volume, que é 100 metros cúbicos, a gente conhece aqui e conhece. Então, determina o M, ok? Então, com isso, determina MA, ok? Então, bom, eu já fiz essa aqui. Então, a gente vai ver o resultado. E depois, a terceira pergunta é calcular a massa de vapor, ok? Então, MV vai ser o quê? MV vai ser igual a massa total, mas aí de uma certa maneira. A gente não determinou aqui. Eu posso usar, tem duas maneiras aqui. Ou a gente usa essa aqui e determina o M, a gente consegue, né? Como eu falei. Aqui você pode. Aí você calcula o R, mas é bem trabalhoso, ok? Tipo, MV é igual a M menos MA, e aí o M você calculou com M igual a PV sobre R mistura, ok? Isso. E aí o R mistura você eventualmente determinou. Outra maneira de fazer, você pode tentar com o gás ideal, ok? Provavelmente você está nessa temperatura inicial de 35, você está na condição de gás ideal, ok? Mesmo para água, ok? Então, MV é igual a PV, volume total, sobre R. E esse V aqui é o quê? É da água, né? Vezes a temperatura. Então, vai ser igual a 3,94 kPa vezes 100 metros cúbicos. Ah, não, não é 100 metros cúbicos.
sim, é 100 metros cúbicos. Ah, sim, é o mesmo problema que está embaixo, porque ele está resolvido. Ok? Sobe. Aí você vai na tabela. A mesma tabela A5, ok? Aí você vai ver que a água, vapor, é 0,4615, 0,4615 kJ, quilograma, Kelvin, ok? Vocês podem ver por que é importante treinar, ok? Para saber onde procurar. Essas tabelas é um pandemônio, né? Então, ET é 35 graus Celsius, 35 mais 373, ok? Então, vai dar... Aí, como eu já calculei, eu vou mostrar aqui, ok? Os resultados. Então, a gente calcula o pA, que é 96,06. Você encontra, então, a massa de ar, que a gente colocou os valores, não calculou, então dá 108,67 quilogramas de ar, ok? De ar seco. E aí, qual é a massa de vapor? Então, aqui eu não fiz da primeira maneira, como você sugeriu, mas é uma das maneiras, ok? Que a gente pode fazer. Se não, a gente escreve aqui como diz que é um gás ideal, coloca aqui o que eu fiz, aí você encontra que são 2,77 quilogramas de vapor de água. Okay? E a outra maneira é usar a definição da razão de umidade, ok? Ele pede a umidade total também, né, professora? Hã? Nessa questão, ele pede a umidade total. É isso que eu não vi, não sei o que ele chama de umidade total, é isso que eu vou olhar. Onde, esse aqui é o exemplo. Não, é aqui. A razão de umidade, a razão de mistura, desculpa, a razão de mistura, que é a razão das massas, e φ, que é a razão das frações molares. É o contrário do que estava na minha cabeça. Não, a gente estava fazendo esse exemplo, né? Ok. Então, a gente pode usar isso aqui, calcular a razão de umidade, e aí a gente viu que pode dizer que aqui é a razão das massas molares, ok, da água e do ar, que é aproximadamente 0,622, blá, blá, blá. Aí você acha que ômega é 2,55%, aí você coloca aqui e multiplica pela massa de ar que você calculou e encontra também 277, ok? Aí, essa umidade absoluta, que é isso? Isso é o exemplo do Borgnac, ok? Então, veja o que chama de umidade. Inclusive, esse exemplo é o exemplo 11.3 do Borgnac. A resolução tá um horror, porque, bom, realmente foi feito com muita falta de... Eu não sei se já coloquei essa aqui nos erros desse livro, dessa tradução em português, mas se você tentar entender a solução deles, você não vai entender nada, né? É isso que ele chama de umidade absoluta? Como chama isso aqui de razão de umidade? Aqui o que ele calcula Vocês podem olhar, se vocês têm aqui o livro aberto. Deixa eu... Para aqui. Eita, só tem 2 pessoas. Ok, então... ok, então esse aqui é um problema do Morin, ok? Morin, ok? Que é um dos livros da sua bibliografia. E aí,
começa... Então, tem muitas unidades muito estranhas no Moran, ainda bem que ele fala que ele dá nas unidades do sistema internacional. Então, não precisam perder tempo com as unidades do sistema inglês, né, particularmente as unidades do sistema inglês. Então, uma amostra de ar úmido, a gente tem a massa total, a gente tem a temperatura inicial, a gente tem a pressão e a gente tem essa umidade relativa, Φ, ok, que é a razão das frações molares, ok, do gás, do vapor de água na mistura, ok, ou seja, nas condições da mistura, a essa pressão e a essa temperatura, sobre a fração molar dessa mesma mistura, ok, a mesma pressão, a mesma temperatura, a mesma pressão total e a mesma temperatura, mas que seria uma mistura saturada, ok, ou seja, com a pressão de vapor igual à pressão de saturação a essa temperatura, ok? Então, a gente pode rapidamente fazer, a gente acabou de fazer para um problema semelhante. A única diferença aqui é que depois de encontrar, então, a razão de mistura inicial, ou que a razão de mistura, ok? A razão de mistura, o que o Moran chama de razão de mistura, o que ele chama também de umidade específica, ok? É que no Borgnac chamam de umidade absoluta. Ok, então a gente vai evitar esse vocabulário, talvez usar mais a razão de mistura e umidade específica, ok? Então, é a mesma coisa, só que então a gente tem a temperatura de orvalho, aí a gente determina ela em graus Celsius, e aí uma vez a temperatura de orvalho, ok? A gente pode supor que ela vai ser superior a 4,44 graus Celsius, ok? Então, você tem uma mistura inicial a 21,1, você tem uma temperatura final de 4,4 e a temperatura de orvalho entre os dois. Então, quer dizer que continuou resfriando além do ponto de orvalho. Então, você está aumentando a quantidade. Então, você tem aqui, inicialmente, já tem os valores, ok? Mas a gente vai calcular. Você tem aqui a pressão de vapor inicial, ok? Essa temperatura da mistura, essa fração molar de vapor de água, aí diminui, mantendo a pressão constante, chega aqui, então mantendo a pressão total constante, mas aí o que vai acontecer é que o vapor de água se encontra na fase de vapor saturado, e aí à medida que você diminui a temperatura, ele vai continuar aqui, a parte de... Aí você vai ter a parte de vapor saturado e a parte de líquido saturado, tá certo? Até chegar à temperatura final de 40 Fahrenheit, que é 4,44 graus Celsius, ok? Onde você vai ter uma certa quantidade de água condensada e uma certa quantidade de água ainda na fase vapor, mais a pressão parcial, ok? Ou seja, uma mistura saturada, ok? Então, é isso que ele pede aqui. Então, só para fazer esse último item que me interessa, ok? De calcular a quantidade de vapor d'água. Isso pode ser importante, vai ser importante quando vocês vão estudar, então, a combustão, ou seja, as reações químicas, de uma maneira geral, você forma os produtos, depois resfria, e aí você vai ter uma parte, você bota um processozinho para se livrar da água que condensou, você só vai ficar com a fase gasosa, por exemplo, só que a fração molar de água, ela não é mais a mesma, né? Ok, então, inclusive, isso muda a fração molar também do ar, porque a pressão total permanece a mesma e a pressão do ar vai diminuindo. Bom, depende dos casos. Ok, então a gente tem aqui, vai calcular a razão de mistura, o que a gente chama de razão de mistura, que é aquela umidade específica, a razão das massas, vapor sobre ar seco, zero aqui a razão das massas molares, ok, razão de pressão parcial do vapor sobre pressão parcial do ar seco, a gente calcula da mesma maneira, ok? Φ, que é 70%, ok? Vezes a pressão. Aí você vê nas tabelas, ok? Que a essa temperatura de 21,
21,1 graus Celsius, a pressão de saturação é aproximadamente 2,5 kPa, ok? E aí você vai ter uma pressão de vapor, ok? Inicial, uma pressão parcial, desculpa, uma pressão de vapor, de 1,75 kPa, muito fraca. E aí você, com isso, pode determinar a umidade absoluta, ok? A umidade específica, desculpa, o que a gente chama de razão de umidade. Então, 0,622, 1,75, sobe a pressão total menos a pressão parcial do vapor, e aí você encontra que ômega é igual a 0,0, ok? 0,011, ok? Então, com isso, você pode determinar o ponto de orvalho, porque você calcula, pronto, você calcula o ômega. Por que eu calculei o ômega, né? Bom, enfim, vai ser útil depois. Vou calcular a pressão parcial e vou calcular aqui a pressão, uma vez que eu sei a pressão parcial do vapor, então eu vou olhar qual é a pressão de saturação, ok? Desculpa, a temperatura de saturação para essa pressão baixíssima. Então você vê que é uma temperatura bastante baixa, ok? Então 15,26 graus Celsius, tabela, ok? Tabela. B1, ok? B1 ou B1,2, mas é B1, tá? Não, B1. Aí você tem, em função da pressão, da temperatura, você quer saber agora, ok? Eu quero saber, já que eu desci, então essa aqui é a temperatura de orvalho, como eu falei, ela está entre 21,1, que é a temperatura inicial, e a temperatura final, que é, então a gente tem que a temperatura inicial, T inicial, ok? É superior, desculpa, superior à temperatura de orvalho, ao ponto de orvalho, ok? Que é superior à temperatura final, ok? Inicial, final. Então, a gente quer saber a massa de água que vai ser condensada, ok? Então, a massa de água condensada, você vai encontrar com a diferença de massa de vapor na mistura inicial menos a massa de vapor na mistura final, ok? E isso porque você vai ter que recalcular, por exemplo, a umidade específica, ok? Então, é uma maneira, de uma certa maneira, o ar-condicionado funciona assim, né? Mais do que diminuir a temperatura, inclusive, ele resseca o ar. Então, a temperatura de saturação da água, ok? Ela vai, porque como a pressão a pressão parcial é muito baixa, enfim, vamos lá fazer aqui. É mais fácil calcular aqui, usando o valor da umidade específica inicial, final, ok? Então, MV1 é igual a ômega 1, aqui a gente já calculou, né? Então, MA é igual a ômega 1 M menos MV1, ok? Então, eu não conheço MA, mas eu conheço a massa total, que é está dito aqui, né? A massa total é 0,454 quilogramas. Então, a gente, em vez de MA que a gente não conhece, a gente escreve que MA é igual a M menos MV1. Como aqui a gente tem essa incógnita aqui, a gente resolve em MV1, ok? Então, MV1, fator de 1 mais ômega 1, ok? É igual a ômega 1 M. Então, a gente escreve, então, que MV1 é igual a ômega 1 dividido por 1 mais ômega 1 M é igual a... aí tem que escrever, não me lembro, é 0,011, né? Sobre 1 mais 0,011. É isso, 0,011 que a gente encontrou. Então, você encontra a massa MV1, ok? E aí, deixa eu adicionar aqui uma página. Aí depois, a gente vai... Falta multiplicar pelo M aí, professora. Como? Assim, Falta multiplicar pelo M. falta multiplicar pelo M. Vezes 0, 0, olha a massa inicial. 454 quilogramas. É uma libra, né?
0,404 quilogramas, ok? De uma certa maneira, fazendo isso que eu não sei se eu ia fazer aqui, como eu costumo, né, fazer sempre ver as unidades, aí eu ficar com uma coisa sem unidades. Então, você vê que quando você se acostuma a colocar as unidades, então você no final, cadê o quilograma? E aí você diz, rapaz, onde é que... Aí, é aqui que eu esqueci de colocar, ok? Então, você tem uma certa massa, então eu não termino de fazer. Vamos lá, eu vou mostrar a você no livro e no... Eita, não me lembro onde é, eu vou colocar aqui. Qual é o nome desse exercício? Como eu falei, é um exemplo de um exercício que é resolvido. Então, vou começar nas listas a colocar problemas do Moron, ok? Ok, resfriando. Ok, então é aqui. Então, não é aqui, não. Não achei. Pronto, essa é a última. Ar úmido. Ah, tá, e tem um acento no úmido. Ok, então, começou a resolver aqui. Aí ele resolve naquelas unidades estranhas dele, então aqui não é a mesma coisa, ok? Mas a gente já calculou a pressão parcial do vapor, ômega 1. Aí é a mesma coisa, porque é uma porcentagem, né? Então, você tem libra de vapor sobre libra de ar seco, aí realmente a gente encontra a mesma coisa. E aí a temperatura do ponto de orvalho, você encontra é 60 Fahrenheit, 15,6 é o que a gente encontrou, eu acho. E aí depois você calcula, ok? MV1 encontra, problema de... aí tem que calcular ômega 2 e aí de novo fazer a mesma coisa para MV2, ou seja, tem que calcular ômega 2, a gente faz depois, ok? Então, vocês podem terminar esse problema, ok? Terminar. E a gente vai passar, que já são 9h30, né? Então, tranquilo isso. Ok, então eu vou agora passar a segunda parte, ok? Que é sobre as reações químicas, ok? Então, eu vou mandar uma lista para vocês, ok? Sobre essa parte. Essencialmente, vai ter reações químicas. Eu acho que já vou colocar nas reações químicas, ok? Ar úmido, né? Então, vai ter que... Então, a gente tem muitos problemas de termodinâmica, ok? Que vão ter reações químicas, ok? O que a gente fez, particularmente, a mistura, ok? Para contextualizar, sempre que vocês vão abordar um problema, é uma coisa que eu notei. Eu estou tentando, ok, chamar sua atenção sobre a importância dos rituais, ok? Então, quando vocês vão resolver um problema, então tem que escrever o sistema, e aí escrever, deixar claro o que você sabe, quais são as aproximações que vocês vão usar, ok? O que está escrito no ok? Isso é importante. Aí depois você vai escrever a equação de continuidade, aí depois você vai escrever a equação de energia, depois você vai escrever a equação de entropia, e aí depois você olha qual é a pergunta, ok? Porque, mas tem que ter um ritual, então de ver o que tem, o que eu sei, etc. E aí depois você vai ver quais são as questões que você tem que tratar, e aí você vê as hipóteses que você já tem e os dados que você já tem, ok? Então, muitos problemas termodinâmicos vão envolver essas reações químicas. Eu falei desse ritual porque prestem atenção que no que a gente fez antes, ok? Mesmo com água, enquanto ela fica na fase vapor, ok? Antes, até chegar no ponto de orvalho, o que acontece? Você tem uma mistura com composição constante, ok? Então, o número de mol de cada componente é constante. Quando vocês têm, por exemplo, você vai resfriar além da temperatura de orvalho, ok? Então, a sua mistura
gasosa, aí já ela muda como que se chama? De composição, né? Porque você vai ter, na fase de vapor, você vai diminuir, ok? A pressão parcial, ok? Da água, ok? Então, você vai aumentar a pressão parcial dos outros, né? Para manter a pressão constante. E aí, de uma maneira geral, quando você tem uma reação química, o que acontece? É que você tem produtos, eles vão reagir, ok? Que vão reagir? Porque a química, isso você tem bom, vocês sabem melhor do que eu, vocês têm cursos de química, então, essencialmente, devido ao fato de que são partículas carregadas, ok? Então, são as cargas, né, que vão. Então, você vai ter reações, você vai ter as moléculas que vão, eventualmente, se quebrar, se reassociar, e aí você vai ter produtos no final que vão ser diferentes, ok? E aí você vai ter variação, ok, da composição da sua mistura. E aí, uma das reações químicas que a gente vai usar aqui, que é uma das mais familiares, é a combustão, ok, de combustíveis de hidrocarbonetos, porque é bastante específico, bastante tabelado. Então, a gente vai estudar detalhadamente o processo de combustão, ok, porque é muito importante e também porque permite estudar os princípios básicos da termodinâmica das reações químicas, ok? Então, vai ser a nossa primeira reação química, ok? Então, você tem substâncias inflamáveis, ok? Ou seja, você vai poder ter uma reação de combustão, ok? Dessas substâncias com oxigênio, ok? Então, esses combustíveis hidrocarbonados, ok? São constituídos por hidrogênio, desculpe, e carbono. Então, eles estão na forma líquida, forma gasosa e na forma sólida, como isso que está aqui. E aí você tem, então, um combustível, normalmente, você não tem uma composição muito específica, ok? Varia bastante. Então, quando você tem problemas, ok, a resolver, vai ser realmente um gás puro, tipo metano, não sei o quê, ou vai ser uma mistura que vai ser detalhada, ok? Então, por exemplo, você tem aqui uma análise volumétrica de alguns combustíveis gasosos típicos, ok? Ok. Então, você tem vários gases naturais que não são puros, ok? Então, por exemplo, você tem um que vai ser uma proporção enorme, quase metano puro, mas tem análise volumétrica, isso aqui, está estranho isso aqui, ABC. Bom, enfim, você tem várias composições, ok? Então, você tem a combustão aqui, é uma reação química, ok? Então, você vai ter quebra de ligações moleculares, rearranjo dos elétrons, ok? E dos átomos reagentes para formar produtos, ok? Então, você tem os principais elementos combustíveis quando você vai escrever a sua reação de combustão, que são o carbono, o hidrogênio e o enxofre, ok? No combustível, ok? E aí a gente vai chamar de combustão completa. Você vai colocar isso aqui em contato com oxigênio, e essencialmente vai ser oxigênio, muitas vezes, ok? Oxigênio do ar, ok? Então, você vai ter combustão completa quando todo o carbono do seu combustível ele for queimado para formar CO2, quando todo o hidrogênio for queimado para formar água, ok? Todo o enxofre, ok? É importante aqui, ok, para preocupações ambientais, particularmente, ok? É desprezível, é pouco, mas é poluente e é muito corrosivo. Então, para quem faz materiais, eu acho que é importante, né, saber manter, ok, um olho nesse enxofre. Então, todo o enxofre é queimado para formar SO2 e todos os outros elementos combustíveis completamente oxidados, ok? Então, a combustão incompleta é a que não é completa, ok? Então, a gente vai dar exemplos aqui, combustão completa do hidrogênio com oxigênio. Então, você coloca um hidrogênio molecular com oxigênio molecular, e aí você vai ter a formação
de água, ok? Então, esses números que estão na frente, ok, são os coeficientes estequiométricos, ou estequiometria, né? Aí, bom, tem que dizer. Na maioria dos processos de combustão, o oxigênio necessário é fornecido pelo ar, ok? Então, aí é importante ver, a gente vai ter ar seco e a gente vai ter ar úmido, ok? Então, a composição do ar, a gente vai ter base molar, todos os componentes do ar seco que no oxigênio são agrupados como o nitrogênio. Ou seja, a gente vai considerar, ok, que o ar é uma mistura de nitrogênio com oxigênio, ok? Então, porque a gente não vai detalhar, ok, o resto dos, ok, vocês podem ver aqui que tem 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Então, se somar os dois, você vai ter 90. É tudo isso. 72, 90. Isso é 100%. Ah, sim, é porque aqui está escrito 79 de N2. N2, na verdade, é 78, né? Então, você tem uma fraçãozinha, 2%, o que são de outros gases. Então, a gente vai incluir esses gases, vai agrupar com nitrogênio, ok? Essencialmente, eles não participam da reação de combustão. Então, a gente vai dizer que é uma mistura com 21% de oxigênio, ok? E 79% de nitrogênio, ok? Em base molar, ou seja, YO2 é igual a 0,21, YN2 é igual a 0,79, ok? E aí, total, vai dar 1. Ou seja, isso quer dizer que para 1 mol de O2 que você vai ter, que é o que interessa na sua equação de combustão, ok? O ar que você vai usar, ele contém 3,76 mol de N2, ok? Que é a razão entre 79, ok? Por cento de N2 e 21% de O2. Ok? Então, a primeira grandeza que a gente vai ver aqui é o que se chama de razão ar combustível, ok? Chama de AF. Então, a razão da massa de ar sobre a massa de combustível, ok? Então, você pode colocar como aqui a definição é que uma razão de massas, ok? Então, você vai transformar essa massa aqui em mol, porque a gente vai trabalhar bastante com mol. Então, mol de ar vezes massa molar do ar sobre mol de combustível vezes massa do combustível, e aí vai ser uma nova grandeza aqui, que vai ser, ok? AF, que AF é a razão ar combustível na base molar, e AF é a razão ar combustível na base mássica, ok? Aqui na base molar, aqui na base mássica. Então, você passa de um para o outro, com isso, né? Base mássica, base molar. Ok, então os combustíveis, como eu falei aqui, já fiz. Quantidade de ar, outra grandeza. Então, a gente já viu essa primeira aqui. A segunda grandeza que é importante é a quantidade de ar teórico, ok? E a gente chama, não diz quantidade de ar teórico, a gente chama de ar teórico, ok? Então, é a quantidade mínima de ar que fornece oxigênio suficiente para a combustão completa do combustível, ok? Se você colocar uma quantidade menor do que essa quantidade aqui, você vai ter uma combustão incompleta, porque não vai ter oxigênio suficiente para queimar todo o combustível, ok? Então, combustível mais quantidade de ar teórico leva a CO2, H2O e o enxofre que a gente coloca aqui. Compostos nitrogenados, ok? Mas compostos nitrogenados, ou seja, o que tem nesse ar aqui vai ter nitrogênio, ok? Então vai ter nitrogênio, mas nenhum oxigênio livre, ok? Você não vai ter oxigênio saindo. Então a composição do ar, como eu já falei, então a combustão completa, então a gente vai começar. Como exemplo, ok? De razão de ar teórico para a combustão do metano, ok? Então, a gente escreve aqui o metano, ok? CH4. Aqui é o ar, a gente tem um O2, ok? 1 mol de O2 mais 3,76 mol
de N2, ok? E aí, isso, a combustão desse metano pelo oxigênio desse ar vai levar a CO2 mais água mais nitrogênio, ok? Então, eu escrevi aqui A, B, C, D, ok? Que são os coeficientes, eu vou tentar dizer estequiométricos, ok? Então, a gente faz um balanço, ok? Você vai redistribuir os átomos, ok? Em novas moléculas, ok? Por exemplo, aqui você não tem hidrogênio aqui no ar, ok? Mas aí todo o hidrogênio e todo o carbono estão no combustível, ok? Então, esse carbono, ele vai aparecer aqui nas moléculas de dióxido de carbono e o hidrogênio nas moléculas de água, tá certo? E aí vai sobrar, o N2 aqui realmente ele é inerte, ele não participa Então, tudo que você tinha de nitrogênio aqui, você reencontra aqui, ok? Então, vamos colocar aqui A. Então, a gente vai primeiro fazer o balanço do carbono, ok? Então, o carbono tem 1, ok? Então, 1 é igual a quantos tem do outro lado. Só tem aqui, só tem aqui. Então, é B, ok? Se você tivesse B igual a 2, então você teria 2 átomos de carbono. Mas tem que ser C igual a 1. Então, B é igual a 1, tá bom? Aí, depois, a gente faz o hidrogênio. O hidrogênio tem 4. Então, você escreve que 4 nos reagentes é igual ao número de mol de hidrogênio, ok? Na verdade, aqui não é mol de hidrogênio, mas de hidrogênio atômico, né? Porque tem aqui H atômico, ok? Então, hidrogênio, você tem 4 átomos de hidrogênio, quantos aqui? Você vai ter 4 mol bom, enfim. É igual a 2C, né? Porque você tem aqui H2 e aí você multiplica por C. Então, você tem 2C, ok? Átomos de hidrogênio. Aqui, 4 igual a 2C. É a conservação da massa, ok? Então, oxigênio, mesma coisa. Oxigênio, você tem 2A, ok? Então, você escreve que 2A. Então, oxigênio, você encontra ele tanto no CO2 quanto na água. Então, você tem 2B mais 1C, né? Então, 2B mais C. E nitrogênio, você tem que, esse D aqui, ok? Vai ser 3,76 vezes A, ok? Então, você não vai ter muita informação sobre isso aqui. É importante aqui o nitrogênio, porque quando você vai calcular o que a gente fez antes, por exemplo, você tem uma mistura, você quer calcular a fração molar, ok? Então, você tem o nitrogênio que está na mistura, né? Então, você queira ou não queira, então ele participa não na reação, mas ele participa, ok? Na pressão parcial, na fração molar, etc. Então, tem que saber a quantidade de nitrogênio que tem, ok? Então, você resolve essas equações. Então, B igual a 1. O C você resolve aqui, é direto. C igual a 4 dividido por 2 vai ser igual a 2, ok? E o A, como você conhece B, então 2A vai ser igual a 2 mais 2, 4. Então, A igual a 2. E aí você substitui aqui o A e você encontra aqui D igual a 7,52. E aí você escreve. Então, em geral, isso aqui é a primeira etapa, ok? Então, você escreve aqui a sua equação, ok? Com os coeficientes. Ok? Essa aqui é a equação para a combustão completa, tá certo? Então, vamos lá. Para queimar 1 mol de CH4, são necessários quantos mols de oxigênio molecular? 2, ok? 2 mol, ok? Então, você vai ter 2 dividido por 0,21, que é a fração molar, ok? Você concorda que você precisa de 2 mol de oxigênio, ok? 2 mol de oxigênio, porque você vai ter uma aqui e uma aqui, ok? Então quantos mol de ar? Você não vai ter 2 mols de ar, ok? Porque O2, você lembra que Y, O2 é igual a 0,21, é igual a número de mol, ok? De O2 sobre número de mol
E aqui não vai ser total, vai ser do ar, tá certo? Do ar, ok? Então, quantos mols de ar, ok? Você vai ter para cada mol de NH4, 2 mols de oxigênio. Então, você vai ter NA é igual a 0,21. Desculpa. N2, ou seja, 2 sobre 0,21. Ok? Que é igual a 9,52 mol de ar. Ok? Então, aqui não é 2 mol de ar, é 9,52 mol de ar, tá certo? Quantos mol? Você tem 2 de oxigênio, ok, molecular, mais 2 vezes 3,76 mols de nitrogênio molecular, ok? Então, 2 mais 2 vezes 3,76 dá 9,52, ok? Então, você recai, ok, nos seus pés, ok? Então, qual é a gente vai calcular agora a razão ar combustível na base molar, ok? Porque a gente tem em termos de mol, então ela é igual. Lembram? A definição é o número de mol de ar, ok? Que você vai precisar, massa de ar sobre massa de combustível, ok? Nessa reação. Então você tem 9,52 mol de ar sobre 1 mol por cada mol de combustível, ok? Então é 9,52. Então é adimensional de uma certa maneira, mas não é, porque você não tem mol da mesma substância. Então é 9,52 mol de ar por mol de combustível, ok? E esse aqui é ar teórico, né? Ou seja, no caso de ter, ok? Lembram que a gente chama aqui? Onde é que eu coloquei quantidade? O ar teórico é isso, é a quantidade mínima de ar, ok? Então, você está na condição de ar teórico. Ok. E aí, na base mássica, então, vamos multiplicar isso pela razão das massas molares, ok? Então, essa aqui é a massa molar do ar, ok? Tabela A5. E aqui, massa molar do metano, ok? Que deve estar no metano. Massa molar aqui. Metano 6,043. Ok? Aqui. Então, do ar, do metano, e aí você tem que a razão de combustível é 17,19 kg de ar por quilograma de combustível, ok? Ops. Ok, então essa aqui podemos fazer exemplos. É estranho onde é que eu coloquei esses exemplos. Eu não coloquei aqui. Eu vou querer adiantar um pouquinho, então vamos lá, são quase 10 horas. Eu queria adiantar o assunto, ok? Então, eu acho que esse aqui é tranquilo, ok? O ar teórico, então, vai ser a quantidade de ar. Qual é a quantidade de ar que você precisa? Então, para cada quilomol de combustível, ok? De metano, especificamente, para o metano, para cada quilograma, para cada quilomol de metano, você precisa de 2 kmol de oxigênio, então você precisa de 9,52 kmol de ar, ok? Esse aqui é o ar teórico. Então, a gente vai fazer depois, por exemplo, você tem uma porcentagem de ar teórico, ok? Vou escrever aqui, vou colocar uma página a mais. Então, você tem o ar teórico, ok? Metano, ok? Acho que CH4, ok? Então, o ar teórico, ok? Você tem 9,52, ok? Vou escrever quilomol, porque em geral a gente vai falar em quilomol. Quilomol de ar por quilomol de ar seco, inclusive. Mas é de ar, né, na verdade. Ok?
quilomol de CH4, ok? E aí, às vezes, a gente vai ter 125%, ok, do ar teórico. Então, se você tiver 125% de ar teórico, isso quer dizer que você vai ter 1,25 vezes o ar teórico. Ok? Ou seja, isso quer dizer que para cada mol de metano que você vai colocar, ok? 1 CH4 mais 1,25, aqui você vai ter 2 O2 mais 3,76 nisso. E aí você tem que ver, aí vai ter produtos, né? Você vai ter oxigênio em excesso, porque você tem a mesma quantidade aqui, então, se você aumentar, você vê na sua reação aqui, se você aumentar a quantidade de oxigênio, ok? Você não vai ter mais CO2, porque C, ok? É tudo do combustível. Já que você tem essa quantidade de combustível, agora, você vai aumentar, ok? Somente, na verdade, a oxigênio livre, porque também a água, ok? O oxigênio, o hidrogênio, desculpa, ele vem também do combustível. Então, isso aqui vai permanecer o mesmo, esse aqui vai permanecer o mesmo, e você vai ter aqui uma parte de oxigênio que vai sobrar, ok? Ok, então isso aqui só quando eu fizer exemplos. Então, para adiantar aqui o assunto, vocês têm perguntas sobre essa primeira parte das reações? Esse aqui é muito simples e muito lógico, muito bom senso, ok? Então, quando eu mandar a lista, façam a lista, ok? Porque é aí que as dúvidas vão aparecer, etc, etc, ok? Certo, professora. Ok? Então, a gente vai falar agora de entalpia de formação, ok? Porque a gente agora viu um pouquinho esse processo, mas o que a gente vai querer saber agora, a gente vai querer saber nessas reações químicas. Olha, eu vou parar a gravação aqui, porque assim eu vou ter dois vídeos, senão vai ficar muito longo. Ok?